Em agosto de 1939, o mundo estava à beira do abismo. As potências europeias, ainda marcadas pelas cicatrizes deixadas pela Primeira Guerra Mundial, observavam com apreensão o avanço de um homem que parecia disposto a reescrever o destino da humanidade. O planeta estava prestes a mergulhar no maior conflito militar da história. Mas afinal, como tudo começou? Que forças políticas, econômicas e sociais se combinaram para arrastar o mundo para uma das fases mais sombrias da civilização moderna? No início da década de 1930, a Europa ainda sangrava por dentro. A Primeira Guerra Mundial havia terminado pouco mais de uma década antes, em 1918, deixando milhões de mortos, economias destruídas e fronteiras redesenhadas. Nenhum país saiu ileso, mas a Alemanha, derrotada e humilhada, foi sem dúvida o que mais sofreu. Pelo Tratado de Versalhes, assinado em 1919, Berlim foi obrigada a aceitar a culpa exclusiva pela guerra, a pagar indemnizações bilionárias e a reduzir drasticamente o tamanho de seu exército. A perda de territórios e a humilhação nacional mergulharam o povo alemão em um sentimento coletivo de desespero e revolta. Durante os anos 1920, a situação se agravou com a crise econômica global. A Grande Depressão de 1929 atingiu a Alemanha com força devastadora. Fábricas fecharam, o desemprego disparou e a inflação destruiu o poder de compra da população. Milhões de alemães, arruinados e desiludidos, começaram a buscar soluções radicais. Foi nesse ambiente de caos e humilhação que um novo movimento ganhou força: o nazismo, liderado por um ex-cabo do exército austríaco chamado Adolf Hitler. Com promessas de restaurar o orgulho nacional, devolver empregos e desafiar as injustiças impostas pelo Tratado de Versalhes, Hitler conquistou o apoio da maioria da população. Em 1933, ele chegou ao poder, transformando rapidamente a Alemanha em um Estado totalitário, onde o Partido Nazista controlava todas as esferas da sociedade. Ignorando as restrições impostas pelo Tratado de Versalhes, Hitler iniciou uma ampla reestruturação da economia e da indústria alemã. Reativou a produção bélica, criou empregos em larga escala e, com isso, fez o país renascer praticamente das cinzas. A Alemanha voltou a crescer e o povo, antes sem esperança, começou a acreditar novamente em um futuro de glória. Mas havia um propósito oculto por trás dessa aparente recuperação econômica. Adolf Hitler planejava a guerra. O seu objetivo era claro: expandir as fronteiras da Alemanha para o leste, conquistando território e recursos que garantissem o que ele chamava de espaço vital para o povo alemão. A reindustrialização, portanto, não era apenas uma estratégia econômica, era a base para um maior esforço militar já planejado. Em 1938, o mundo testemunhou o primeiro grande passo de Hitler rumo à expansão territorial. Em março daquele mesmo ano, ele ordenou a anexação da Áustria, em um movimento geopolítico sem disparar um único tiro. Poucos meses depois, em outubro, o alvo foi a Checoslováquia. Hitler exigiu a posse da região dos Sudetos, onde viviam populações de origem alemã. Os líderes europeus, temendo uma nova guerra, decidiram ceder. Na Conferência de Munique,
França e Reino Unido aceitaram as exigências da Alemanha, acreditando ingenuamente que estavam garantindo a paz. Mas Hitler não se contentou. Em março de 1939, ele ocupou o restante da Checoslováquia, desmembrando completamente aquele país. Mesmo assim, as potências ocidentais continuaram hesitantes, ainda presas à ideia de que ceder mais um pouco seria suficiente para conter o ditador alemão. E essa política ficou conhecida como um apaziguamento, e foi um dos maiores erros da história diplomática europeia. Enquanto isso, Adolf Hitler planejava seu próximo movimento, a invasão da Polônia. Ele sabia que, para expandir o território alemão em direção ao leste, teria de enfrentar aquele país. Mas havia um grande problema: a União Soviética. Atacar a Polônia poderia significar abrir duas frentes de guerra: a ocidental contra a França e Reino Unido e a oriental contra os soviéticos. Para evitar isso, Hitler tomou uma decisão surpreendente. Em agosto de 1939, a Alemanha e a União Soviética assinaram o Pacto Germano-Soviético, também conhecido como Pacto Molotov-Ribbentrop. Oficialmente, o acordo era de não agressão, mas, em segredo, previa a divisão da Polônia entre os dois países. Com esse pacto, Hitler acreditava ter eliminado o risco de enfrentar dois inimigos ao mesmo tempo. Agora, nada mais o impedia de seguir adiante com os seus planos expansionistas. Assim, no dia 1º de setembro de 1939, às primeiras horas da manhã, 1,5 milhões de soldados alemães, apoiados por quase 5.000 tanques e 3.000 aviões, cruzaram a fronteira polonesa. A ofensiva foi rápida, brutal e fulminante, uma demonstração da nova tática militar alemã, a Blitzkrieg, ou Guerra Relâmpago. E em poucos dias, as forças polonesas estavam em colapso. O mundo assistia, atônito, ao início de uma nova era de destruição. O Reino Unido e a França, que tinham um pacto de defesa com a Polônia, exigiram a retirada imediata das tropas alemãs, mas Adolf Hitler ignorou o ultimato. Assim, no dia 3 de setembro de 1939, ambos os países declararam guerra à Alemanha. A notícia caiu como um golpe devastador sobre o regime nazista, que até então acreditava poder continuar suas conquistas sem a resistência direita das potências ocidentais. E foi assim que começou a Segunda Guerra Mundial, um conflito que se estenderia por 6 longos anos, varrendo continentes, destruindo cidades e ceifando mais de 70 milhões de vidas, a maioria delas de civis e inocentes. Um conflito que mudaria para sempre a forma como o mundo enxerga a guerra, o poder e a própria humanidade. E se gostou do vídeo, dê um like, se inscreva no canal para que possamos te oferecer mais conteúdos como este.